Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Exame Nacional de Físico-Química de Portugal, primeira fase, prova de 2021, questão número 10, tá? Dois microfones idênticos, ligados a um osciloscópio, foram colocados à mesma distância de um alto-falante. A figura 6 apresenta os sinais 1 e 2, visualizados no ecrã do osciloscópio, quando a base de tempo foi regulada para 0,5 milissegundos por divisão e o amplificador vertical foi regulado para 0,5 volts por divisão, para os dois sinais, beleza? Então, repara bem a situação aí, pessoal. Uma fonte sonora, um alto-falante, dois microfones. Então, é o mesmo som que vai chegar no microfone 1 e que vai chegar no microfone 2. E a distância do microfone 1 até o alto-falante é a mesma do que a distância do microfone 2 até o alto-falante, beleza? A figura 6 apresenta os sinais 1 e 2 que foram então visualizados na tela do osciloscópio, onde ele fala que a base de tempo, que é o eixo horizontal do osciloscópio, é 0,5 milissegundos por divisão. E o amplificador vertical, que é a parte vertical ali do nosso eixo, 0,5 volts por divisão para os dois sinais, tanto para o 1 quanto para o 2. Tá? Então, cada espaço na horizontal vale 0,5 milissegundos, cada espaço na vertical vale 0,5 volts. E aí vem a pergunta da primeira parte, a 10.1, que fala para nós o seguinte: a frequência do sinal 1. Então, qual é a frequência do sinal 1? E depois ele quer perguntar se a amplitude desse sinal 1 é igual, inferior ou inferior, né, a do sinal 2. Bom, pessoal, vamos lá. Então, eu quero a relação entre as amplitudes e eu quero a relação entre as frequências, beleza? Bom, como é que eu vou descobrir isso? Bora lá. Olha só. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. A primeira coisa é que se eu quero descobrir a frequência, eu tenho que ter o período. Período é o tempo para fazer um ciclo. E repara que ele está falando da onda 1, que é a onda vermelha. Então, eu peguei aqui, ó. Eu vim aqui e peguei. Aqui é o início do ciclo, foi para cima, foi para baixo, voltou à situação inicial. Então, terminou o ciclo. Então, o tempo para fazer isso uma vez é exatamente o que a gente chama de período, tá? Bom, se eu olhar direitinho, é 0,5 e aqui tem 5 divisões, então cada divisão dessa é 0,1. Então, ó, conta aqui comigo. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,1, 3,2, 3,3. Então, se eu pegar ali, dá 3,3 milissegundos, tá bem? 3,3 milissegundos. Eu posso agora simplesmente fazer, então, o inverso do período. Não posso esquecer que mili é 10 elevado a menos 3, então fica 1 sobre 3,3 vezes 10 menos 3, por causa do mili. Tá? E vou fazer, então, essa conta dá 303,03 Hz. É óbvio que eu aproximando isso aí dá aproximadamente 300 Hz ou 3 vezes 10 ao quadrado. Lá nas alternativas está escrito 3 vezes 10 ao quadrado Hz. Tá bem? Bom, então, resolvemos a primeira coisa. E a segunda coisa? Bom, primeiro, quero desconfiar o seguinte: a distância dos alto-falantes é a mesma. Então, a distância dos microfones ao alto-falante é a mesma. Então, a intensidade do som que chega em um provavelmente é igual à intensidade do som que chega no outro. E se as intensidades são iguais, as amplitudes são iguais. Tá? Se olhar no gráfico, você vai perceber o seguinte: olha só, vou dar uma limpada ali e você vai ver assim, ó, digamos assim, essa distância vertical do vale até a crista, essa distância vertical são duas amplitudes, tá bem? São duas amplitudes. Já no azul, se eu fizer essa mesma medida, também vão ser duas amplitudes. E aí dá para ver numa boa, não precisa estar aqui contando os quadradinhos, já dá para ver que as duas amplitudes aqui têm o mesmo valor. Se as duas amplitudes têm o mesmo valor, significa que as amplitudes da onda 1 e da onda 2 são iguais. Por isso que nós temos a alternativa A como sendo a alternativa correta da questão 10.1.
Beleza, pessoal? Uma questão relativamente tranquila. Vamos ao 10.2. Aqui, pessoal, ele fala o seguinte: o microfone que originava o sinal 2 foi afastado do alto-falante de uma distância igual a 1/4 do comprimento de onda da onda sonora produzida pelo alto-falante. Então, essa frase é tudo, tá bem? Qual das opções seguintes apresenta os sinais que seriam observados no ecrã do osciloscópio após o ajuste do sinal 2 ao ecrã do osciloscópio? Então, repara, pessoal, que está aqui, ó. Então, a distância 1 continua sendo D e a distância 2 passou a ser D mais lambda sobre 4. Quer dizer, ele aumentou a distância em lambda sobre 4. Tá bem? Beleza, porque antes era D e D, eram distâncias iguais. Tá? Como é que nós vamos desenrascar isso? O negócio é o seguinte: a primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte: quando a gente aumenta a distância percorrida pelo som, a energia sonora ela se espalha mais. Assim, a energia sonora se espalhando mais, automaticamente eu vou ter uma redução da amplitude, porque a amplitude está diretamente ligada à energia. Quanto mais energia se espalha, menor vai ser a amplitude dessa onda. Tá? Isso pensando que o meio não tem perda, tá? Porque a gente também pode ter uma perda na amplitude se eu tiver uma dissipação de energia no meio. Mas considerei aí apenas a questão de aumentar a distância, que foi o que ele falou, então eu vou ter uma redução na amplitude. Então repara que a amplitude da onda 2, que andou um pouco mais, tem que ficar um pouco menor que a amplitude da onda 1. Automaticamente, pessoal, você vai perceber que a letra B não pode, porque as amplitudes ali na B estão exatamente iguais, não fazem sentido. Beleza? Bom, agora a gente tem que pensar em questão de defasagem das ondas. O que acontece? A distância percorrida pelo som e o tempo são diretamente proporcionais. Se eu dobrar o tempo, eu dobro a distância. Se eu triplicar o tempo, eu triplico a distância. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Se eu aumentar a distância em lambda sobre 4, o tempo vai aumentar em 1/4 do período. Então, se aumentar a minha distância em lambda sobre 4, o tempo vai aumentar em 1/4 do período. Então, eu vou ter uma defasagem entre as ondas de 1/4 de ciclo. 1/4 de onda, 1/4 de período, 1/4 de ciclo. Repara que ah, se eu tiver uma defasagem de 1/4 de ciclo, a resposta não pode ser a letra A, porque na letra A não tem defasagem. Beleza? A resposta também não poderia ser a letra D, porque no caso da letra D, a defasagem seria no mínimo de meio ciclo. Tá? E aí sobrou a alternativa da letra C. Eu poderia pegar aquele período que eu calculei lá da questão 10.1, dividir por 4 e poder medir aqui a diferença de tempo entre esse máximo e o máximo seguinte. Então, a diferença de tempo entre este máximo aqui e o máximo seguinte tem que corresponder a t sobre 4. Mas aqui com as opções, eu falei, olha, não pode ser A, não pode ser D, a B já estava fora, ficou a alternativa C como sendo a alternativa correta. É uma questão objetiva e a gente tem que ganhar tempo para fazê-la. Beleza, gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.